Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Sincero. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando a respeito do tema renda fixa e você vai aprender hoje por que até mesmo a renda fixa pode variar. A renda fixa, apesar dela ter esse nome de renda fixa, o rendimento das aplicações oscilam também. É um pouco menos em relação à renda variável, mas existe uma oscilação. Então, no vídeo de hoje, vou falar com vocês primeiramente a respeito da taxa Selic, que é uma taxa muito importante que está vinculada a praticamente todas as aplicações em renda fixa. Então, quando vocês fizerem uma aplicação em renda fixa, vocês precisam saber o que é a taxa Selic. A sigla Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Ela é a taxa de juros básica da economia e a função principal da taxa Selic é regular a inflação. Esse gráfico eu tirei do site do IBGE e ele mostra a variação da taxa Selic desde outubro de 2011 até outubro de 2021. A cada 45 dias, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, faz uma reunião para definir a taxa Selic. E então por isso que acontece essas variações, essas escadas que vocês podem ver nesse gráfico. Em outubro de 2011, a taxa Selic estava na casa de 12% ao ano. E ela foi caindo até 2012, 2013, chegou entre 7% e 8%. Depois ela começou a subir novamente, subiu até 2013, 2014, onde ela atingiu o patamar de 11% ao ano. E nesse período, as aplicações em renda fixa começam a ter uma atratividade um pouco maior, porque o rendimento está bem maior. E a partir de 2014, as aplicações rendem ainda mais, chegando em 2015 e 2016 na casa de 14% ao ano, até mais de 14%. Nesse momento, existiam títulos do Tesouro pré-fixado que estavam com rendimentos na casa de 18% ao ano. Então era muito tranquilo para uma pessoa que estava começando a investir, ou aquelas pessoas que têm um perfil mais conservador. As pessoas se sentiam acomodadas, porque elas simplesmente faziam aplicação no Tesouro pré-fixado, que é a aplicação mais segura do país, e a pessoa não precisava estudar investimento, não precisava se dedicar, que ela já tinha um excelente rendimento. Mas essa taxa de juros ela foi mudando e caindo depois do ano de 2016. Em 2017, entre 2017 e 2018, ela já fica entre 6% e 7%. E 2019 começa a cair novamente, até que em 2020, no período da pandemia, é a mínima história da taxa Selic no valor de 2% ao ano. Nesse período da taxa Selic 2% ao ano, muitas pessoas acabaram migrando da renda fixa, que estava com rendimento muito baixo, e indo para a renda variável. Que renda variável são ações, fundos imobiliários, ETFs ou mesmo criptomoedas. Então, esse tipo de aplicações, eles tiveram um rendimento muito alto nesse ano de 2020, justamente porque a taxa Selic estava muito baixa. Mas essa história começou a mudar. De 2020, a Selic começou a subir aos poucos, e agora em outubro de 2021, a taxa Selic está em 6,25% ao ano. E a previsão é que ela continue subindo, que ela termine em 2021 na casa de 8%, e o 2022 existe também uma previsão de alta da taxa Selic. Eu preciso explicar para vocês também a diferença entre a Selic Meta e a Selic Over. A Selic Meta ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para poder definir qual que é a taxa Selic. Essa é a Selic Meta. A Selic Over é a taxa efetiva, é a taxa real que é praticada pelos bancos. E, em geral, ela é um pouco menor do que a Selic Meta, tem uma diferença mais ou menos de 0,1 ponto percentual. Na data de hoje, a taxa Selic Meta está em 6,25 e a Over na casa de 6,15. Então existe essa ligeira diferença entre as duas. Eu coloquei essa imagem para vocês entenderem a relação entre a taxa Selic, o consumo e a inflação. Quando a taxa Selic está muito baixa, os juros dos empréstimos, do crédito de uma forma geral, do financiamento, os juros do cartão de crédito, eles ficam um pouco mais baixos. Aí, ao incentivo no consumo, aí por isso que eu coloquei para vocês aqui a imagem de um carrinho de supermercado cheio,
que as pessoas conseguem comprar mais. Se o consumo é maior, o preço dos produtos tende a aumentar um pouco. Então, nesse período, acontece um aumento da inflação, que é isso que a gente está observando agora no presente momento. Agora, quando a Selic está no patamar mais elevado, o crédito fica um pouco mais caro. Então, fica mais difícil para as pessoas tomarem dinheiro emprestado, o juros de cartão de crédito fica mais caro, as pessoas tendem a consumir um pouco menos. Por isso que eu coloquei essa imagem de uma cesta de supermercado, agora com menos produtos. E se as pessoas consomem menos, a inflação tende a ser um pouco menor. Então, a taxa Selic, a função dela é justamente fazer esse controle da inflação. Como então que é feita a mensuração da inflação? Ela é feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, através de dois índices principais, que é o IPCA e o INPC. O IPCA é o índice oficial, que ele analisa o custo de vida de famílias que recebem entre 1 a 40 salários mínimos ao mês. O INPC seria no caso de famílias que recebem entre 1 a 5 salários mínimos ao mês. Eu coloquei para vocês essa tabela que é referente ao ano de 2021. De janeiro até setembro, vocês podem ver o valor mensal do índice IPCA 2021. Observem que ocorreu um aumento ao longo do tempo, desde janeiro até setembro. Na segunda coluna, vocês podem ver o acumulado do ano, que já está em 6,9%, e o acumulado dos 12 meses, mostrando que setembro de 2021 o acumulado está na casa de 2 dígitos, 10,25% ao ano. A gente está com a inflação muito alta nesse momento, então a previsão é que a taxa Selic ela suba nas próximas reuniões do Copom, justamente para poder frear um pouco o consumo, reduzir os preços e manter a inflação sob controle. Então, você que tem aquele perfil mais conservador, vocês podem esperar que vai ter aplicações mais rentáveis do que hoje em dia, seja do Tesouro Direto, seja do Tesouro Selic, do IPCA, seja do Tesouro Pré-fixado, ou um fundo de investimento mesmo. Provavelmente eles vão ter um rendimento um pouco maior do que eles têm hoje em dia. Outra coisa que é importante vocês entenderem é a diferença entre taxa Selic e CDI, porque as aplicações em renda fixa, algumas têm relação com a taxa Selic, que é a poupança, e outras têm relação com o CDI. O CDI é chamado de Certificado de Depósito Bancário e ele é um título emitido pelos bancos para poder garantir os empréstimos. Em geral, a taxa Selic ela acompanha o CDI, mas geralmente a taxa CDI ela acompanha a Selic Over, que é um pouco abaixo da Selic Meta. Eu coloquei para vocês alguns exemplos de aplicações em renda fixa para vocês entenderem a respeito de taxa Selic e do CDI e mostrarem para vocês que as aplicações em renda fixa elas não possuem rendimento constante. Apesar do nome renda fixa, ela não é constante com o passar do tempo. A poupança ela tem uma regra que é o seguinte: se a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é 70% da taxa Selic. Se a taxa Selic estiver igual ou acima de 8,5% ao ano, o rendimento da poupança é 0,5% ao mês mais a TR. Por isso que muita gente não considera a poupança como rendimento, que mesmo se a taxa Selic estiver muito alta, mesmo assim o rendimento da poupança ainda é muito baixo. Então a poupança ela é a aplicação que tem o menor rendimento entre todas as aplicações de renda fixa. O CDB e o LCI eles têm uma relação direta com o CDI, uma certa porcentagem. Existem hoje em dia CDB que estão rendendo na casa de 200% do CDI. O Tesouro Selic ele já tem uma relação com a taxa Selic. E ele rende geralmente a taxa Selic mais uma porcentagem. Então, se a taxa Selic aumenta, o rendimento do Tesouro Selic aumenta. E se ela cai, o rendimento do Tesouro Selic cai. Pessoal, no vídeo de hoje é isso. O que eu queria mostrar para vocês é que, mesmo na renda fixa, existe uma certa oscilação nessas aplicações, né, porque existe essa denominação de renda fixa que vai ser constante ao longo do tempo. Então, pessoal, no vídeo de hoje é isso. Se você gostou do vídeo, lembre de deixar seu like, se inscrever no canal. E se tiver alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários aqui embaixo, que eu respondo.
e a gente faz mais vídeos sobre outros assuntos. Pessoal, é isso então, e até o próximo vídeo.